Oi, meu nome é Ole Rodrigues e hoje nós vamos conversar sobre as funções orgânicas nitrogenadas. Então, nas últimas aulas, nós conversamos sobre as funções orgânicas oxigenadas, aquelas que apresentam o elemento químico, o oxigênio. E hoje nós vamos conversar sobre as funções nitrogenadas, que apresentam o elemento químico nitrogênio. E aí, o que é o nitrogênio? O nitrogênio vai ser um elemento químico que a gente vai encontrar ele na família 5A, na tabela periódica, tá? E esses compostos nitrogenados, esses compostos que o nitrogênio vai estar fazendo parte dentro da química orgânica, eles vão desempenhar importantes funções biológicas. Então, um exemplo bem simples são os próprios aminoácidos. O que são esses aminoácidos? São compostos de função mista, que eles vão misturar que funções? A função ácido carboxílico e a função amina. Daí, esses aminoácidos, eles vão conseguir se juntar, então a gente pode ter uma sequência de aminoácidos para nós formarmos as proteínas. E as proteínas, eu imagino que vocês saibam que são, assim, extremamente importantes para a manutenção do nosso corpo, né? A gente também tem os hormônios, temos enzimas, que todas elas a gente vai ter o nitrogênio aí no meio, desempenhando um papel essencial na estrutura dessas substâncias, tá? Algumas funções nitrogenadas que nós vamos ver hoje são as aminas, as amidas, as nitrilas, as isonitrilas e os nitrocompostos. E aí eu já deixei destacado aí para vocês as duas funções nitrogenadas mais importantes, as aminas e as amidas. Eu digo que elas são mais importantes porque são as duas funções que a gente mais vai ver nas questões de vestibular, tá? É tanto que vão ser as duas funções que eu mais vou falar aqui, são as mais importantes de a gente saber também. Eu particularmente nunca vi nenhuma questão sobre nitrila ou sobre isonitrila, nem nitrocomposto nos meus vestibulares. E procurando assim também não encontrei nenhuma questão de vestibular que precisa que você saiba sobre, que exige que você saiba sobre essas três funções nitrogenadas. Então a maioria das questões de funções nitrogenadas que a gente vai ver realmente vai ser só sobre as aminas e as amidas. Então vamos ver qual é a diferença entre essas 5 funções nitrogenadas. Então, primeiro de tudo, as aminas. Então, o que são elas? Vão ser compostos derivados do NH3 pela substituição dos hidrogênios por grupos alquila ou arila. Então, por substituição de um ou mais hidrogênios, tá? Então, as aminas vão ser esses compostos derivados da amônia, tá? E aí a gente vai estar só substituindo um hidrogênio por algum outro grupo. Então, a gente já tem aí uma classificação, né, das aminas, se ela vai ser, se um dos hidrogênios vai ser substituído por um grupo alquila ou por um grupo arila. Se ela for substituída por um grupo alquila, a gente vai ter então a amina alifática. Se o hidrogênio for substituído por um grupo aromático, por um grupo arila, a gente vai ter uma amina aromática. Outra classificação que a gente tem das aminas é a que eu estou mostrando nesse slide. Então, a gente pode ter uma amina primária, se apenas um dos hidrogênios da amina for substituído, uma amina secundária, se 2 dos hidrogênios da amina forem substituídos, ou uma amina terciária, se os 3 hidrogênios forem substituídos. E aí, a outra classificação que eu tinha falado para vocês, da amina alifática, né, que aqui o hidrogênio foi substituído por um grupo alquila, e aqui o hidrogênio foi substituído por um grupo arila, portanto nós temos aqui uma amina aromática. Outra classificação que a gente tem de amina, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, é a classificação dependendo de quantos grupos amina a gente tem dentro da nossa cadeia. Então, se por exemplo, numa cadeia com 6 carbonos eu tiver 2 grupos amino, eu vou ter uma diamina. Se eu tiver 3 grupos amino, eu vou ter uma triamina. E aí eu posso ter uma monoamina, só com uma diamina, uma triamina. Ou se eu tiver mais aminas, eu vou poder ter uma poliamina, tá certo? E aí, como é que eu vou dar a nomenclatura desse composto? Então, muito simples, eu vou ter só que colocar a terminação amina quando eu for dar o nome da minha cadeia. E aí é um pouco diferente das vezes que a gente já viu nomenclatura das coisas, porque aqui a gente vai tratar o nitrogênio como meio que ele se fosse
meio como ele se fosse meio que uma cadeia principal. Então, na verdade, a gente vai identificar todas essas estruturas que estão aqui ao lado do nitrogênio como se fossem ramificações. E aí a gente faz a nomenclatura do mesmo jeito. A gente coloca o nome das ramificações em ordem alfabética e aí a gente termina o nome da cadeia com a terminação amina. Então, identificar, né, essas ramificações que a gente tem um metil, a gente tem um metil, e aqui a gente tem um isobutil, né? 1, 2, 3, 4, isobutil. Isobutil porque aqui, porque tem essa terminaçãozinha, tá? Então, se tiver isopropil, isobutil, isopentil, vai ter essa terminaçãozinha que tem um carbono secundário no fim aqui da cadeia, tá? Terciário, perdão. Então, a gente vai dar um nome aqui da nossa cadeia, colocando as ramificações em ordem alfabética. Então, a gente coloca etil, isobutil, isobutil, metilamina, tá? Então, é assim que a gente dá o nome das aminas. Olha só, essa outra amina aqui que a gente tem, a gente pode dar o nome dela, então, de fenilamina, tá? Fenilamina. Fenil vai ser, então, a ramificação que a gente tem aqui, e aí a gente dá a terminação amina. Um nome usual para esse composto aqui é a anilina, tá? É bom a gente lembrar. Então, fenilamina ou anilina, que no caso vai ser a amina aromática mais simples, né? Só com um núcleo aromático. E aí tem outros casos que eu não vou conseguir dar o nome da ramificação, né? Na verdade, eu vou ter outra cadeia principal e eu vou ter que considerar o meu grupo amino como ramificação. Por exemplo, nessa cadeia aqui. Não tem como eu pegar toda essa cadeia aqui e dizer, essa é a ramificação tal, e colocar a amina no final. Fica uma coisa muito complexa. Fora que tem várias outras coisas dentro dessa cadeia que eu posso usar para poder dar uma nomenclatura. Então, eu posso identificar uma cadeia principal, que nessa cadeia principal eu vou ter ramificações, vou ter grupos, e aí eu vou usar, então, meu grupo amino como ramificação. Então, como é que a gente faz? A gente faz o mesmo processo. A gente identifica a nossa cadeia principal, que aqui no caso a gente vai ter que ter a ligação dupla e a gente vai ter que ter o nosso grupo, tá certo? Então, vai ser assim a nossa cadeia principal, certo? E aí a gente começa com a numeração. Aqui já tem uma ligação dupla, né? Então, a gente vai começar aqui pela esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6... A gente enumerou a nossa cadeia e aí a gente identifica as nossas ramificações. Aqui no caso eu tenho uma ramificação benzil, né? O carbono aqui da cadeia principal não está diretamente ligado ao núcleo aromático, né? Tem um carbono entre eles, então eu tenho um grupo benzil. Aqui eu vou ter uma ramificação metil e aqui eu vou ter o próprio amino, né? E aí a gente coloca em ordem alfabética. A gente vai colocar 3 amino, 4 benzil, 2 metil, coloca o prefixo correspondente ao número de carbonos, né, que vai ser o X, e aí a gente vai identificar a nossa ligação dupla, que está no carbono 1, X1, eno, né, e a gente termina com a terminação de hidrocarboneto, no caso aqui, porque a gente identificou o grupo amino como ramificação, e aí a gente termina com o O, tá certo? E aí, para a gente finalizar essa parte das aminas, eu deixei aqui algumas considerações muito importantes para a gente fazer delas. A função amino, então, vai ocorrer em algumas não. As anfetaminas vão ser uma classificação das aminas, tá? Então, um exemplo das anfetaminas são a adrenalina. E os alcaloides também são outra categoria das aminas. E alguns exemplos, a nicotina, cafeína, morfina, cocaína. Todos esses exemplos que eu acabei de citar, se vocês forem ver a estrutura molecular dele, vocês vão encontrar lá a função amina, tá certo? E aí, outra consideração muito importante é a gente dizer que as aminas apresentam um caráter básico,
tá? Então, quando a gente está falando de acidez, basicidade, as aminas vão apresentar caráter básico. É tanto que tem essa classificação, né, dos alcaloides, né, alcalino, alcaloide. É justamente por isso que tem essa categoria de aminas. E é muito importante vocês saberem disso, porque algumas questões de vestibular vão fazer menção a esse caráter básico da amina. Então, às vezes, a gente encontra algumas questões que falam sobre o odor das aminas. E, geralmente, existem algumas aminas que elas têm um cheirinho meio fedorento mesmo. É tanto que elas são meio que responsáveis pelo odor do peixe morto. E aí algumas questões vão trazer essa indagação de como é que eu posso neutralizar esse odor. Ora, se as aminas têm caráter básico e elas são responsáveis por esse cheiro, eu vou usar alguma coisa ácida para neutralizar essa amina, né? Logo, e, portanto, neutralizar esse cheiro. Então, lembrem-se que as aminas apresentam caráter básico. Então, finalizado o que a gente precisava falar sobre as aminas, vamos conversar aqui rapidinho sobre as amidas. Então, as amidas também são derivadas da amônia, né, do NH3, mas agora eles vão substituir um hidrogênio por um grupo acila. E esse grupo acila é um grupo derivado do ácido carboxílico. Então, basicamente, para poder facilitar a compreensão de vocês, um grupo amida é simplesmente um C+O ligado a NH2, do jeitinho que está aqui, olha só. Então, a gente tem o C+O aqui ligado ao NH2 e aqui é o grupo amida. Não tem muita dificuldade de identificar o grupo, tá certo? Imagina como se fosse um ácido carboxílico, só que no lugar da hidroxila a gente tem o NH2. Apenas isso, identificou a amida. E aí existem alguns casos que a gente vai ver a amida N-monossubstituída ou as aminas NN dissubstituídas, tá? No caso aqui eu coloquei esse exemplo só da amida N-monossubstituída. O que é que vai acontecer aqui? A gente está vendo que realmente tem um grupo acila aqui, né? E aí a gente está vendo o nitrogênio, o NH ligado a esse grupo. Só que um dos hidrogênios do NH3 foi substituído por um grupo alquila. Aqui no caso a gente tem um grupo, tem a função amina, tá? Então ao mesmo tempo a gente tem a função amida e a gente tem a função amina. Então a gente basicamente tem uma função mista, tá? E aí a gente pode chamar de amida N-monossubstituída. Quando a gente tiver esses casos, para a gente dar nomenclatura dessas estruturas, a gente vai utilizar justamente o N, hífen, e aí a gente coloca o grupo que está fazendo o substituinte, que está fazendo a ramificação, para poder identificar que essa ramificação, na verdade, está lá no nitrogênio, que esse grupo está ligado lá ao nitrogênio, tá certo? Então, já chegando aqui no assunto da nomenclatura das amidas. Então, é muito simples o que a gente faz. A gente vai identificar a nossa cadeia principal. Você pode pegar essa, mas pode pegar essa aqui também, tá certo? A mesma coisa. E aí a gente dá a enumeração dessa cadeia. Como é que a gente vai enumerar? A gente considera o carbono 1, o carbono que está ligado ao oxigênio e ao nitrogênio. Portanto, este carbono bem aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem o grupo metil. Então, como é que vai ser o nome dessa cadeia? A gente vai ser 3-metil, but, né, que vai ser o prefixo correspondente a 4 carbonos, butanamida, tá? Butanamida. O an, que vai ser o infixo só das ligações simples, e a gente termina com amida para poder finalizar a nossa nomenclatura. E aqui é aquele caso da amida N-monossubstituída. O que é que a gente vai fazer? A gente vai identificar a nossa cadeia principal, tá certo? Identifica a cadeia principal e olha só, a gente tem um grupamento metil. A gente tem um grupo metil e esse metil está ligado ao nitrogênio, tá? Ele não está ligado a nenhum carbono, então a gente não tem nenhum número de carbono para poder colocar que o metil está ligado a esse carbono. Então a gente vai colocar um N que vai corresponder a nitrogênio. E aí a gente vai dizer, então, por esse N-metil, esse nomezinho N-metil,
que o grupo metil está ligado ao nitrogênio. E daí a gente só coloca o resto do nome da cadeia. N-metil-propanamida. N-metil-propanamida, né? 1, 2, 3, 3 carbonos. Se fosse colocar, se tivesse alguma ramificação para cá, que a gente tivesse que enumerar nossa cadeia começaria daqui, né? 1, 2, 3. Carbono 1 sendo o carbono que tem as funções, que tem as ligações, que está fazendo dupla ligação com oxigênio, que está fazendo a ligação com nitrogênio. Então, esse carbono, ele tem a função, portanto, ele vai ser o carbono 1. E aí eu acho muito legal mencionar para vocês que a amida mais importante do cotidiano é a ureia, né? Que ela vai ser bem presente no cotidiano. Tá? Ela vai estar na urina e a síntese da ureia ela foi considerada o marco inicial da química orgânica. Então foi muito importante a gente conseguir sintetizar a ureia em laboratório para poder dizer, olha, a gente consegue sintetizar fora do corpo humano, a gente consegue sintetizar fora de seres vivos. E daí a gente começou a gente conseguiu diferenciar a química orgânica da química inorgânica com mais precisão. Aí eu trouxe algumas questõezinhas, né, para a gente resolver. Então, a questão da Unesp. Em agosto de 2005, foi noticiada a apreensão de lotes de lidocaína que teriam causado a morte de diversas pessoas no Brasil devido a problemas de fabricação. Este fármaco é um anestésico local muito utilizado em exames endoscópicos, diminuindo o desconforto do paciente. Sua estrutura molecular está representada a seguir e apresenta as funções. Então ele está querendo saber que funções esse composto aqui, essa estrutura da lidocaína tem. Então olha só, a gente tem uma função aqui e a gente tem outra função bem aqui. Então é aquela coisa que eu disse para vocês, a maioria das questões de vestibular só quer que vocês identifiquem as funções, não pede nada a mais que isso. É a tarefa simples de vocês identificarem. Então, olha só, aqui a gente vai ter um grupo amida, né? Então, a C-O ligado a nitrogênio é a amida, e aqui a gente vai ter o grupo amina. Inclusive é uma amina terciária, né? Que a gente tem os 3 hidrogênios do NH3 substituídos por outros grupos. Então aqui a gente vai ter amida e amina terciária. Então a resposta aqui vai ser letra B. Outra questãozinha bem simples da Federal de Minas Gerais. A ergonovina é um alcaloide natural encontrado em alguns fungos parasitas. Considerando-se a estrutura desse produto, é incorreto afirmar que a ergonovina apresenta. Então vamos ver as afirmações, vamos ver o que está errado, né? De cara a gente vê aqui o que? A gente vê álcool, né? A hidroxila, a gente vê aqui amida e a gente vê aqui 2 grupos amino. Então vamos ver o que é que ele quer. Então, tem grupo carbonila dentro dessa cadeia? Tem sim. Lembrar que apesar de aqui ser uma função amida, o C-O não deixa de ser carbonila, tá? Então, C-O, carbonila, pode... tá certo. Um grupo hidroxila. Tem grupo hidroxila bem aqui. Está certo, não tem. 2 anéis benzênicos. Calma aí. Tem um aqui. Tem um anel benzênico. Mas isso aqui não é anel benzênico, tá? Não é, porque ó, aqui é um heterociclo, tá? Porque tem até um nitrogênio aqui impedindo... não tem uma ligação de 6 carbonos aqui, só tem 5 carbonos nesse anel aqui. Aqui não é completamente insaturado, não tem aromaticidade aqui, e aqui também só tem 5 carbonos nesse anel. Então só tem um anel benzênico nessa estrutura. Então esse aqui está errado. E tem 2 grupos amino sim, tá aqui 1 e 2. Tá certo? Está certo. E aqui está errado. Então resposta letra C dessa questão. E aí vamos falar rapidinho dos 3 grupos, das 3 funções nitrogenadas que não tem tanta importância assim para o nosso vestibular. Então a gente tem primeiramente as nitrilas, que vão ser compostos contendo o grupo funcional C-N. Então as 3 ligações do nitrogênio ficaram com um carbono só, o nitrogênio está fazendo uma ligação tripla, e o carbono fica livre para poder fazer uma última ligação.
E a nomenclatura desse composto a gente vai usar a terminação nitrila ou a gente inicia com a palavra cianeto e daí a gente coloca o nome do grupo na frente. Então, por exemplo, aqui a gente tem um ácido cianídrico, ele é considerado a nitrila mais simples. Ou o nome dele também pode ser metanonitrila, né? Então aqui seria metano e aí a gente terminaria com nitrila, como se isso aqui fosse sendo o grupo, né? A gente só termina com nitrila. Ou a gente considera o hidrogênio meio que como grupo, como radical, e aí a gente vai chamar de cianeto de hidrogênio. Tanto faz, essas três nomenclaturas estão corretas. Só queria destacar o fato de que as nitrilas elas são extremamente tóxicas, muito, muito tóxicas para o nosso organismo, principalmente o ácido cianídrico, o HCN. E aí também trouxe esse outro exemplo, que é a etanonitrila, né? A gente tem 2 carbonos aqui, ou acetonitrila. Aceto também é um nome aceitável para quando a gente tem 2 carbonos, ou cianeto de metila, né? Que a gente teria, no caso, então, isso aqui como grupo principal, como cadeia principal, e aí o metila, esse último carbono que sobrou, seria então um radical. E aí a gente falaria cianeto de metila. Essas três nomenclaturas estão corretas, sendo que etanonitrila seria então a nomenclatura IUPAC e as duas outras seriam as nomenclaturas usuais. Outra função nitrogenada são as isonitrilas, e elas ganham esse nome justamente porque o grupo funcional que forma essa função é um isômero do grupo da nitrila, tá? Então, esse grupo aqui, N-tripla-C, é um grupo isômero do cianeto. Só que tem uma diferençazinha, preste atenção nessa ligação. Tem tipo uma setinha, né? Antigamente chamavam essa setinha de ligação dativa. E o que essa ligação dativa quer dizer? Essa ligação, geralmente quando a gente tem uma ligação covalente, que é o tipo de ligação que o carbono faz, nessa ligação covalente a gente tem compartilhamento de elétrons. Então, os dois átomos envolvidos nessa ligação covalente, elas compartilham 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons estão servindo para os 2 átomos ao mesmo tempo. Quando a gente tem uma ligação dativa, o átomo que o átomo que está recebendo essa setinha aqui, ele está recebendo meio que 2 elétrons ao mesmo tempo do outro átomo. Então, nesse caso, é como se o nitrogênio estivesse dando 2 elétrons para o carbono. Daí o carbono fica completo com os 4 elétrons dele e o nitrogênio fica faltando para ele uma ligação. Daí ele faz outra ligação com os radicais para poder a gente formar então esse grupo funcional. Quando a gente vai dar o nome desses compostos, a gente pode utilizar esse grupo funcional aqui como carbilamina. Então a gente vai usar a terminação carbilamina. Daí esse composto aqui a gente tem o nome dele de metilcarbilamina, né? Porque a gente tem um carbono como, entre aspas, ramificação. E aí a gente tem também outro nome que a gente pode utilizar, isocianeto de metila. Do mesmo jeito que a gente utilizava lá nas nitrilas o nome cianeto, aqui nas isonitrilas a gente vai usar então o nome isocianeto. Então, metilcarbilamina ou isocianeto de metila. E aqui é esse outro exemplo, etilcarbilamina ou isocianeto de etila, da mesma forma que a gente deu, na mesma configuração que a gente deu o nome desse primeiro exemplo. E aí, para a gente fechar as funções nitrogenadas, a gente também tem os nitrocompostos, que eles vão possuir esse grupo aqui. Olha só, então a gente está tendo o mesmo tipo de ligação que a gente viu nos isocianetos, né? Uma ligação dativa. Então, o que isso quer dizer? Que esse oxigênio aqui está recebendo os 2 elétrons, então ele está completando a estabilidade dele, ele está completando o octeto dele. Então ele fica estável. E aí o nitrogênio fica faltando um elétron para ele, né? Então ele precisa fazer uma outra ligação para poder ficar estável. Esse grupo ele também pode ser representado como NO2, sendo que o nitrogênio está fazendo a ligação, né? Vai receber esse grupo que está faltando. Então é muito simples a gente dar a nomenclatura deles, né? A gente só coloca nitro no começo
da nossa nomenclatura. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um nitrobenzeno. Então, olha só, esse menos, esse mais, é só para representar que tem um elétron a mais, né, no caso do menos, e um elétron a menos no caso do mais. Então, olha só, esse oxigênio aqui está fazendo só uma ligação com o nitrogênio. É outra forma de representar a ligação dativa, tá? Então, esse oxigênio aqui está fazendo só uma ligação com o nitrogênio, só que o nitrogênio já deu o elétron para ele, né? O outro elétron. Daí o oxigênio fica negativo. Então, outra forma de representar isso aqui também seria colocando uma ligação dupla aqui. Daí o nitrogênio fica positivo, porque está faltando um elétron para ele, e ele precisa procurar uma ligação covalente para poder se estabilizar. Daí aqui no caso ele fez com um anel aromático. E aí aqui o nitrobenzeno é um nitrocomposto aromático, mas a gente também tem os nitrocompostos alifáticos. Uma observação desses nitrocompostos, principalmente quando eles são ligados a anéis aromáticos, é que eles são explosivos. O nitrobenzeno é explosivo, só que o trinitrotolueno é altamente explosivo. Ele é o TNT, né, que provavelmente vocês já ouviram falar. É um composto altamente explosivo, justamente devido à presença desses grupos funcionais dos nitrocompostos, esse grupo funcional NO2. Então, por enquanto é isso. Para poder a gente fechar a apostila 2, a gente fica faltando só a segunda parte dessa aula, que a gente vai ver as outras funções orgânicas e as séries orgânicas, se eu não estou enganado. E aí as outras funções orgânicas a gente vai ver funções sulfuradas, a gente vai ver haletos orgânicos, tem algumas funçõezinhas ainda que a gente tem que ver, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.